Salve, salve rapaziada, Zebedeg aqui mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, rapaziada, eu vou estar mostrando aqui uma técnica diferente para você jogar com a artilheira. Essa é a técnica que eu estou utilizando para estar subindo aqui de rank, que está me ajudando bastante, principalmente agora nesse novo meta, com o buff no mágico, o buff ali no berserk, o buff no, se não me engano, elementalista também teve buff. O espectro também teve buff, então teve diversos buffs aqui nas classes e que deixou muito mais equilibrado algumas classes. Outras classes tiveram um pouco mais de desequilíbrio, como a classe do frenético, que está simplesmente absurdo, tá? Então eu vou te mostrar aqui a estratégia que eu tô tomando aqui para jogar agora o PVP com a artilheira, tá? A habilidade, rapaziada, o set de habilidades, ele continua o mesmo, tá? Que é aquele set de dano físico, né? De dano corpo a corpo e dano a longa distância, porque justamente contra o frenético é que a gente vai ter maior dificuldade em ficar perto ali dele para poder atacar. Então por isso a gente tem que utilizar justamente essa build para poder suprir a falta de habilidades que a gente poderia utilizar a curto alcance, beleza? Então a build é praticamente a mesma que a gente utiliza no nosso PVP, porém a estratégia de game ela é diferente e a gente vai estar mostrando aqui agora, beleza? Então eu vou mostrar como que a gente fazia antes do nosso combo anterior, vou mostrar como que a gente está fazendo agora, tá bom? Então vamos lá colocar aqui no nível 60 e vamos mostrar como a gente fazia num tempo anterior do nosso combo. Então a gente vai fazer o esquentamento da arma. Quando o game começar, a gente já inicia aqui a partida com essa bola, joga a bola, pega o oponente desprevenido, utiliza o laser e consegue um combo ali de praticamente 50, 55% de dano, tá? Não vai ser todo esse dano aqui porque o inimigo ali, ele ficou parado, né? Então se ele fica parado e fica próximo à bomba de explosão dessa bomba magnética, ele vai tomar um dano ainda maior, mas não é exatamente esse dano que o oponente vai tomar, tá? Vou jogar aqui, ó, mais ou menos aqui e fazer o combo exato. No caso ele ainda tomou o dano. Mas basicamente esse é o nosso combo aqui que a gente fazia anteriormente, tá? Agora como que a gente se qualificou para melhorar esse nosso combo? Basicamente esse é um combo com mais pressão, tá? Então a gente vai iniciar o game da mesma forma, porém antes do game começar, ali nos 3 segundos, a gente já utilizava o foguete para poder esquentar a arma e já atacar com a bola no meio do campo, né? E agora a gente faz diferente, a gente esquenta a arma no máximo que der. Quando o jogo começar de fato para você avançar, você vai em direção ao oponente para forçar alguns recursos de skill dele, tá? Forçando esses recursos de skill, você vai ter algumas vantagens. Primeira vantagem é que o oponente vai utilizar ou algum skill para te forçar a sair dali desse estado de pressão que você vai tendo no oponente, ou ele vai utilizar a esquiva para escapar. Independente do que ele utilizar, você vai ter um pouco de vantagem justamente por isso. O oponente está gastando recursos enquanto você não está gastando nada, beleza? Então a estratégia é basicamente essa. Se o oponente cair justamente nessa habilidade aqui, ó, quando você esquenta a arma, você joga essa habilidade aqui em vermelha, o oponente ele vai ser arrastado, tá? A grande maioria das pessoas já utiliza a super armadura ou o invencível para sair desse estado de magnetismo que ele pega quando é atacado com essa habilidade, tá? Vou mostrar aqui para vocês na prática. Acabei atacando o oponente, mas não tem problema, tá? O que é que a gente faz? A gente já utiliza a habilidade no térreo e depois chega aqui no oponente, ó, e joga ele. Ele vai ser arrastado com a habilidade, tá? Vai ter vezes que ele vai cair e vai ter vezes que ele vai ficar, tá? Como saber se ele vai ficar ou cair? Basicamente, se você levantar o oponente com o foguete e depois utilizar a habilidade, o oponente sim, ele vai ser jogado, tá? Então olha só, vou levantar o oponente e joguei agora, ele vai ser jogado, ele vai ser arrastado na verdade pela bomba, né? Deixa eu fazer aqui novamente, para vocês verem como que funciona. Vou esquentar a arma e mais ou menos começou aqui o game, aí você levanta o oponente e joga ele com a habilidade. Só que agora não está funcionando, não sei qual o motivo, mas você levantando o oponente, eu acho que eu estou jogando a habilidade para trás dele, na verdade é para frente, né? Vamos sentar aqui novamente, vamos levantar o oponente, levantamos o oponente, jogamos, praticamente ele não está sendo, a bomba não está pegando nele, né? É estranho isso aqui, rapaziada, mas vamos lá. Basicamente a estratégia é essa daqui, porém tem alguns critérios que você tem que tomar atenção, que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, tá? Então olha só, você levanta o oponente e joga a bomba, olha só. Agora quase que funciona, tá? Mas por via das dúvidas, o que é que você faz? Nesse combo aqui, se você conseguir encaixar a habilidade no oponente, para você fazer com que ele fique de fato na habilidade, você utiliza ataques básicos, tá?
Então você levanta o oponente, joga isso aqui e vai dando ataques básicos que o oponente vai tomando mais dano do que o normal, beleza? E aqui basicamente essa é a estratégia. Se o oponente utilizar o invencível, você recua, você faz ali... recua para tomar distância aqui do oponente, né? Tá travando bastante aqui. O celular. Ok, eu acho que agora melhorou. E aí, quando você pegar a distância do oponente, quando você já jogou as duas skills, você gastou algum recurso do oponente, né? E esse recurso vai ajudar com que você tenha vantagem. Se o oponente levantar, você pode esquivar, se o oponente for te atacar, você pode utilizar essas habilidades aqui para poder atacar o oponente também, para fazer com que force alguns recursos. Se ele ainda não utilizou o invencível, ele vai utilizar possivelmente agora nesse seu combo, então você já tem que preparar a sua esquiva, tá? É muito importante. Quando você vê o brilho do oponente, aquele som de praticamente estalo, né? Que quando você utiliza o invencível, você já esquiva imediatamente, porque possivelmente o oponente já vai utilizar alguma skill em você, beleza? Então eu vou mostrar aqui na prática, né? No modo treinamento, para vocês verem como que funciona, tá? Então no caso aqui o bot ele vai utilizar mais skills do que o normal, tá? Então olha só, ele utilizou uma esquiva, utilizou outra skill, duas skills. É porque aqui o bot, rapaziada, ele utiliza muito skill, tá? Mas possivelmente o oponente não vai utilizar tudo isso de skill, não. Então, não precisa levar todos esses skills em consideração. E aqui a gente mantém pressão no oponente, podendo utilizar ali alguns skills para causar ainda mais dano no oponente, tá? Que é muito importante. E aí, só pegar a distância, manter a distância aqui e ficar ligado no ataque do oponente. Se ele chegar perto, você utiliza o lança-chamas, esquiva para reposicionar, pode utilizar a habilidade para poder atacar novamente. E aí, dessa forma, você vai ganhando vantagem ali sobre o oponente para depois chegar a finalizar a partida. Basicamente é isso, tá? Não vou, infelizmente, conseguir mostrar aqui nessa conta como que a gente vai manter essa pressão, por isso que eu vou para outra conta aqui mostrar como que a gente vai fazer isso na prática no modo ranqueado, beleza? Então, rapaziada, já estamos aqui na nossa conta. Vamos selecionar a nossa artilheira para a gente mostrar na prática como que funciona esse tipo de pressão aqui no ranqueado, tá? Deixa eu só conferir aqui se a gente está com a build correta. Exatamente, já estamos com a nossa build e já vamos iniciar aqui a partida em busca aqui do primeiro oponente, tá? A gente vai fazendo duas partidinhas aí, eu acho que já é o suficiente. 5 contrapartidas, né? Vou mostrar aqui agora. Vamos ver se alguém vai jogar aqui contra nós. Porque agora, final de season, né? Primeiro dia de janeiro, o pessoal não tá jogando tanto. Mas vamos ver se a gente consegue pelo menos uma partidinha aqui para mostrar na prática para vocês como que funciona, tá? Caímos aqui contra o Lâmina Mágica. Então a gente vai conseguir mostrar como que a gente vai fazer esse tipo de pressão no oponente, beleza? Então vamos que vamos, bora que bora, rapaziada. Novamente esquentando a arma. Então, ao invés da gente utilizar o foguete quando contar 3 segundos, a gente vai utilizar o foguete quando eu liberar aqui as portas para a gente passar, tá? De preferência, em alguns mapas, você vai andando um pouco mais para fazer com que o oponente chegue cada vez mais perto de você. Porque assim a sua pressão vai ser maior. Olha só. O oponente já gastou 2 esquivas e gastou ali agora uma habilidade. Olha a diferença de dano e olha agora a diferença de pressão que a gente vai ter no oponente. Ele vai ter que utilizar alguma esquiva, utilizou a habilidade, utilizou o invencível, utilizou outra habilidade. Agora a gente vai conseguir causar muito mais dano no oponente, vai conseguir recarregar a nossa energia e vamos continuar com a pressão aqui em cima do oponente, né? Ele utilizou a habilidade dele, porém a gente tinha o invencível, só que a gente não tinha mais a habilidade de causar dano nele, né? Que é essa habilidade aqui, ó. Então a gente acabou prejudicando um pouco. Novamente eu errei o combo, mas mesmo assim a gente consegue punir o oponente, isso que é importante. E agora a gente consegue finalizar o oponente aqui com uma certa tranquilidade. Ok. Vou utilizar o lança-chama de cima para baixo, que também pega e faz a finalização do oponente. Então vocês viram o quanto de recurso que o oponente gastou logo no início por conta dessa pressão que a gente manteve ali
no oponente no início da partida, tá? Só que como eu falei, nem tudo são flores, tá? Você tem que tomar muito cuidado com essa habilidade aqui, porque possui algumas habilidades de algumas classes que vão fazer com que você perca essa vantagem por conta de utilizar esse foguete, tá? Então as classes são Destruidor Estelar, o Elementalista, a Mistrix, tem também o Frenético, deixa eu ver qual mais. Tem a Destruidora, a Andarilha das Nuvens. Tem mais quem? Tem a Donzela das Lâminas. Deixa eu ver quem que tem mais. Eu acho que essas classes são as que você precisa tomar muito cuidado, porque cada uma delas tem uma skill específica que vai te fazer parar ou praticamente descer do foguete, tá? Exceto o Elementalista, que ele não tem habilidades para te fazer descer do foguete. Porém, você utilizando o foguete, você fica na desvantagem. Como assim, Zebedeg? É exatamente isso, eu vou te explicar daqui a pouco, tá? Depois da gente terminar essa partidinha, olha só, essa habilidade aqui em específico, você tem que tomar muito cuidado do frenético, porque é ela que vai conseguir te parar, tá? Ele tirou muito dano, caraca, ele utilizou muitas skills agora. Vou tentar utilizar essa habilidade aqui para poder ter um pouco ali de respiro, digamos assim. Vai querer vir para cima, utilizou uma esquiva. Utilizamos aqui combo clássico da artilheira, canhão com metralhadora. Agora a gente tem vantagem. Vamos utilizar o lança-chamas. Vou tirar mais um pouquinho de vida. Eu vou utilizar ultimate, mas nem precisava utilizar ultimate, tá? Eu utilizei aqui só de graça mesmo, que eu não costumo utilizar. Tá, a gente errou novamente. O oponente também errou, mas a gente tem o nosso lança-chamas, que vai fazer com que a gente tenha um pouco ali de dano a mais, né? Ele errou ali as skills, a gente vai conseguir ter a vantagem aqui na partida e vamos ganhar a partida com uma certa tranquilidade. Agora vamos falar das desvantagens de você utilizar essa estratégia aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Ah, tem o espectro também, tá? Então você tem que tomar bastante cuidado com isso. Então vamos lá, começando com as classes mais quebradas de todas, tá? As classes que possuem agarrões, que são aquelas habilidades que quebram super armadura média, tá? Que é um agarrão, que ela é a skill mais poderosa. Que independente desse que você utilizar, você vai ter desvantagem por conta disso mesmo, porque a habilidade ela contém esse agarrão, tá? Agarrão são, quem tem agarrão que eu conheço, né, de forma eu consigo lembrar, são 3 classes. A Destruidora Estelar, tem um agarrão dela. Tem também a Sentinela da Gadanha, também tem um agarrão. E também tem a Mistrix. Essas 3 personagens possuem agarrão. E esse agarrão, se pegar em você, vai fazer com que você desça do foguete. Isso vai fazer com que o oponente tenha vantagem sobre você, em comparação de você ter vantagem sobre esses oponentes, tá? Então, a Zebedega, quando que eu devo utilizar essas habilidades ou não? Basicamente, a grande maioria das pessoas não utilizam essas habilidades no primeiro slot. Elas geralmente utilizam no segundo slot ali para poder finalizar o combo. Mas não são todas as pessoas que utilizam essas habilidades no segundo slot, tá? Então por isso você tem que tomar uma cautela. Então, por via das dúvidas, ao invés de você utilizar o foguete e ir em direção ao oponente para tentar derrubar ele, você vai e faz o bait, que seria o quê? Seria basicamente você ir e voltar, desviar, para ver se o oponente utiliza essas skills para te fazer descer, tá? Então você tem que tomar bastante cuidado com isso. Mas não só isso, como por exemplo a própria Destruidora Estelar, além desse agarrão que ela possui skills que quebram super armadura média. E o foguete ele tem super armadura média, porém se essas habilidades da Destruidora Estelar for em sua direção enquanto você utiliza o foguete, você vai descer do foguete, você vai tomar muito dano e o oponente vai ter uma vantagem ali sobre você por conta disso. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Agora a classe do espectro, ela também tem uma habilidade ali, que é a habilidade circular, que ele utiliza uma habilidade que fica um círculo aqui, ó, girando, né, aquela habilidade mais poderosa dele, que também faz você descer tranquilamente. A Donzela das Lâminas, ela possui aquele laser dela, né, laser em conjunto, que também quebra a super armadura média, então você tem que tomar bastante cuidado. Tem também o próprio a Andarilha das Nuvens, ela possui aquele meteoro dela que também quebra, se eu não me engano, super armadura média. Se não quebrar, você vai tomar muito dano, tá? Um dos dois é certo de você tomar. Também tem, quem mais? O Frenético, aquela habilidade que ele joga as 2 lâminas para cima, que eu mostrei na partida passada.
que ele também te faz derrubar, se eu não me engano, tá? Porque aquela habilidade ali, ele não derrubou a gente. Eu tenho que verificar direitinho, mas aquela habilidade também te faz descer do foguete, tá? Então você tem que tomar bastante cuidado com isso. E também agora o elementalista. O elementalista não tem nenhuma habilidade do que te faça descer do foguete. Porém, se você permanecer no foguete, você vai tomar todo o dano, tá? Exatamente isso. E detalhe, o dano que você vai tomar, ele não é limitado com a barra de limite de dano. Olha só, vou utilizar aqui, ó. Vamos, bot. Ataca eu. Ah, cara, o bot não quer atacar, rapaziada. Aí complica, né? Se o bot não quer atacar, complica nós. Mas basicamente, rapaziada, essa habilidade aqui, quando você utiliza ela e o oponente utiliza alguma habilidade, mesmo que não quebre super armadura média para te fazer descer, você vai tomar todo o dano sim, tá? Então você tem também tem que tomar cuidado com isso, principalmente quanto ao elementalista, já que a habilidade dele tira muito dano, tá? Ele só não tira tanto dano porque tem a barra de limite de HP que chega em torno de 40 a 50% de dano. Porém, se você utilizar o foguete durante esse período, enquanto ele está combando em você, é capaz dele tirar de 70 a 80% da sua vida, tá? De 60 a 80% da sua vida, por conta dessa habilidade sua que está ativa e ele não consegue te derrubar. Enquanto você está aqui, o limite de barra de vida que você pode perder não é contado aqui porque você está, entre aspas, atacando o oponente. Então, quando você está atacando, você não vê aqui o limite de dano que você pode tomar no combo do oponente, tá? Então, esses são os critérios que você precisa tomar cuidado quando você vai utilizar esse tipo de estratégia aqui para poder avançar no oponente, para poder fazer mais pressão no oponente, para poder forçar recursos do oponente. Então, você tem que tomar cuidado com especificamente essas classes, tá? Classe que contém agarrão e classe que contém quebra de super armadura média e também o próprio elementalista que ele ignora o seu foguete e te causa dano da mesma forma, tá? Então, basicamente, essa é a estratégia que eu estou utilizando. Ah, Zebedega, tem alguma forma de eu evitar pelo menos aí esses agarrões? Tem sim, se você utilizar o foguete no modo aéreo, tá? Você utilizando o foguete no modo aéreo, você vai conseguir evitar boa parte dessas habilidades que eu acabei de mostrar dos oponentes. Porém, você não vai manter aquela pressão, porque enquanto você está no ar, você não vai conseguir derrubar o oponente, você não vai conseguir utilizar a bomba aqui para poder puxar o oponente. Então, meio que você quebra um pouco a ideia de você manter a pressão no oponente com o foguete no chão, já que aí você consegue derrubar o oponente com bastante facilidade, consegue também tirar bastante dano do oponente, beleza? Então, basicamente, essa é a estratégia que eu estou utilizando agora nessa Season 8 para poder manter pressão no oponente, para poder fazer com que o oponente ali gaste bastante recursos para que a gente tenha alguma vantagem ali a mais durante a partida no PVP, beleza? Então, se esse vídeo te ajudou, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e vejo você no próximo vídeo.